aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e eu trouxe pra vocês uma lista de livros que eu apurei, que são livros hypados. Segundo quem? Segundo a minha cabeça mesmo. Isso eu fiz de acordo com o que eu tenho visto, sabe? Dos livros mais vendidos, os livros mais resenhados atualmente. Então eu trouxe aqui essa lista pra vocês e vou falar quais são os 7 livros mais hypados aí de 2021. E o primeiro livro aqui da minha lista eu vou falar de Torto Arado, que é um livro de um autor nacional lançado lá em 2018 do Itamar Vieira Júnior. Que é assim, gente, todo mundo tá resenhando esse livro sempre tá entre os mais vendidos. E o que acontece? Isso já tá acontecendo desde o ano passado e esse ano ainda continua, gente. Todo mundo quer ler Torto Arado e é um livro também que me despertou esse interesse. E o que acontece, gente? Esse livro vai contar a história de Bibinha e Belonisa, que são filhas de trabalhadores de uma fazenda lá no sertão da Bahia, descendentes de escravos, que para quem a abolição da escravatura não aconteceu realmente. E o que acontece, gente? Vai acontecer um acidente, assim, muito trágico na vida delas, que vai fazer com que elas fiquem cada vez mais próximas. Mas com o decorrer dos anos, as opiniões e o rumo da vida e as personalidades delas vão fazer com que elas se separem, que a Bibinha, ela percebe que desde cedo a injustiça da servidão, que há mais de 3 décadas que é imposta à família dela, e decide lutar pelos direitos da terra, a emancipação dos trabalhadores. E é basicamente essa a história do livro, que eu fiquei bastante interessada e é um dos, da minha opinião, segundo fontes da minha cabeça, eu considero um dos livros mais hypados de 2021. E mais um aqui da minha lista que eu apurei assim recentemente, porque todo mundo também tá fazendo resenha desse livro, e é de 1984, do George Orwell, que é um dos clássicos da literatura. E assim, esse ano bombou, porque o que aconteceu, gente? Os livros do George Orwell caíram aí em domínio público. E o que isso significa? A partir do momento que esse livro entra em domínio público, várias editoras publicaram as suas próprias versões de 1984, Revolução dos Bichos e os outros livros desse autor. Mas assim, 1984 bombou. E o que acontece, gente? Esse livro é um livro muito atual e eu também já fiz resenha aqui no canal, já tive contato com essa experiência e não é um livro fácil. Também não acho que é um livro para todo mundo. Eu acho que é um livro muito bom, muito pesado, muito submerso. Você se impacta muito com aquela leitura. Muitas vezes eu me senti até um pouco doutrinada com o que eu estava lendo ali. Me fez um pouco mal, mas é um livro muito bom e que vale a pena todos os questionamentos que são feitos. E assim, eu gostei demais de ter tido a experiência com George Orwell. Eu já li Revolução dos Bichos e também li 1984. A gente vai acompanhar uma civilização dentro de uma ditadura pesadíssima, em que as pessoas, elas são completamente, não tem nenhuma privacidade. O governo está o tempo todo as vigiando e que assim, é tudo muito distorcido, é pura fake news, é um livro muito pesado. Eu recomendo, vou deixar aqui a minha resenha falando sobre especificamente esse livro. Mais um que eu vou contar aqui pra vocês é um livro que também voltou a ser hypado recentemente por causa de uma adaptação na Netflix. Eu estou falando de Sombra e Ossos, da Lide Bardugo, que foi lançado lá em 2012, que é uma série literária que faz muito sucesso aí entre os adolescentes e mais jovens, foi muito hypado. O que acontece, gente? Ganhou a sua adaptação na Netflix e bombou. As pessoas voltaram a falar sobre esse livro, tava todo mundo fazendo resenha, todo mundo querendo fazer a comparação entre o livro e o filme. Eu particularmente não li os livros e também nem assisti a série. E o que acontece, gente? Sombra e Ossos vai contar a história de um país dividido pela Dobra das Sombras, que é uma faixa de terra povoada por monstros mágicos. E o que acontece, gente? No qual o corte real está repleto de pessoas com poderes. E temos a Alina, que vai ser a nossa protagonista, que pode ser considerada apenas uma garota comum, porque os seus dias consistem em trabalhar como cartógrafa no exército e em tentar esconder o seu amor pelo seu melhor amigo, Mali. Então, basicamente, essa é a história de Sombra e Ossos. Mais um que eu vou contar pra vocês que também voltou para o hype
que eu estou falando sobre Uma Mulher na Janela, lançado lá em 2018 por A.J. Finn. E assim, esse autor tem um monte de polêmica por trás, porque ele é um mentiroso compulsivo, já teve um monte de matéria, um monte de gente falando sobre isso. E o que acontece, gente, em 2018 ele lançou o livro dele e fez muito sucesso, foi best-seller mundial, todo mundo falava sobre Uma Mulher na Janela e logo de cara os seus direitos foram comprados para virar um filme, mas esse filme demorou muito para sair e só saiu em 2021 e que foi distribuído de fato pela Netflix e de novo voltou a ser hypado. É aquela coisa, né, gente? Quando o livro ganha sua adaptação, as pessoas querem saber qual foi a origem para fazer aquela comparação. Eu particularmente não li Uma Mulher na Janela, mas eu assisti o filme. Eu acho o filme bem ruinzinho, não gostei, eu esperava muito mais, principalmente todo o hype, de tudo que as pessoas falavam sobre esse filme. Eu queria muito ter contato. Me desanimei assistindo o filme, então não tenho muito interesse de ler Uma Mulher na Janela. Mas basicamente vou contar a história de uma mulher. Ela tem uma doença psicológica que ela não consegue sair de casa. Ela tem essa trava na vida dela. E o que acontece, gente? Ela muitas vezes não é considerada uma mulher assim com muita credibilidade, porque como eu fiz, ela toma remédio, ela bebe, então assim, ela não é uma pessoa muito confiável. Ela vigia os seus vizinhos, ela sabe meio que a vida de todo mundo, só vigiando as pessoas pela janela. E em um fatídico dia, ela vai ver um dos seus vizinhos sendo assassinado e ela vai tentar denunciar, ela vai tentar falar para as autoridades, sendo que ninguém de fato vai acreditar. E é aí que vai desenrolar a história. Mais um aqui da minha lista e eu vou falar também de um livro que serviu como inspiração para uma série da Netflix, que eu estou falando dos livros do Arsène Lupin, que foi lançado lá em 1907 por Maurice Leblanc. E o que acontece, gente? A Netflix lançou a série Lupin, que fez muito sucesso. Eu particularmente também já assisti e é maravilhosa. Tem a primeira e a segunda parte e no final da segunda parte já vem falando que vamos ter uma terceira parte. E é uma série muito boa, que é baseado nesses livros originais, lançados em 1907, mas assim, numa pegada muito mais atual, com questões mais atuais, passam lá na França, e que, gente, é muito, muito bom. Naquela pegada de Sherlock Holmes, né, dos livros de Agatha Christie, então se você gosta deles, provavelmente também você vai gostar de Arsène Lupin. E assim, recomendo também a série da Netflix, que aí voltou, fez dar aquele gás para esses livros antigos lá, lançados lá no século passado e que voltaram com tudo. Algumas editoras já relançaram, né, as suas próprias versões porque viram o seu hype. E para finalizar essa lista, eu vou falar de um livro que também é um livro lançado lá em 2000, de uma autora que também fez muito sucesso ali entre a garotada, entre os jovens. Eu estou falando de O Duque e Eu, da Julia Quinn. E o que acontece, gente, no final do ano passado saiu pela Netflix a série baseada nessa série de livros da Julia Quinn, que é Os Bridgertons. E assim, saiu a primeira temporada, que é O Duque e Eu, e que assim, voltou a essa série ser muito hypada. Como eu falei, essa série tem no total de 9 livros e começou a ser lançada lá em 2000 e que fez muito sucesso, é bastante conhecida aí no meio literário. Eu particularmente li esse livro há muitos anos atrás e assim, nunca gostei muito, nunca fui muito fã dos livros da Julia Quinn. E o que acontece, gente, saiu a série na Netflix e assim, virou um boom total. Saiu lá no final de 2020 e o começo de 2021, gente, aqueles primeiros meses foram só as pessoas falando de Duque e eu, falando de Vossa Excelência, falando de como o Duque ele é maravilhoso, lindo e perfeito. E isso eu não posso não concordar. E assim, gente, eu não sou a maior fã desses livros. Eu acho muito boa a série da Netflix, eles dão umas melhoradas, eles dão umas aprofundadas, eles melhoram algumas críticas que eu tenho a fazer sobre essa história e eu acho que a série, né, da Netflix vale mais a pena do que os livros. Mas aí fica essa recomendação, que basicamente os Bridgertons vão contar a história de uma família de viscondes. E o que acontece, gente, são 8 filhos e cada livro vai contar a história de um dos filhos. E esses filhos, particularmente, os pais decidiram colocar os seus nomes em ordem alfabética.
E assim, o último livro é pra contar a história dos pais. E assim, o do que eu vou contar a história da Daphne, que é a filha mais velha, né? Ela tá no momento dela de casar, ela tá no seu momento, ela está procurando um marido. Sendo que tem muito boy lixo atrás dela, e ela vai conhecer o Duque, aí eles vão, num primeiro momento, armar um plano, porque ela não quer aqueles boy lixo atrás dela, e o Duque também não quer que o povo fique se jogando em cima dele, porque ele não quer as mães perturbando ele, que ele tem que casar com as filhas. E é a partir daí que vai se desenrolar a história. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista dos livros mais hypados de 2021, segundo a minha cabeça. Segundo o que eu apurei entre o que mais se fala ali no Booktuber, do que mais tá ali na lista dos mais vendidos. E o que acontece, gente? Tem livros que sempre estão, que são clássicos aí, ou os livros de autoajuda são sempre os mais vendidos. Mas eu tentei colocar livros que, assim, estavam... que já tinham sido lançados antes e que estavam meio embaixo, mas por causa de um fator X, eles voltaram a ficar muito hypados e todo mundo só falava sobre esses livros. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, me ajuda ali, gente. Beijo e até o próximo vídeo.